Sabe aquela sensação de assistir a um filme e pensar que tudo ali foi perfeitamente planejado? Cada cena, cada fala, cada olhar. Bom, na maioria das vezes é assim mesmo. Mas às vezes, a magia do cinema acontece quando alguém decide quebrar as regras. E foi exatamente isso que Bruce Willis fez no set de O Quinto Elemento. E o resultado foi uma das cenas mais icônicas e emocionantes do filme. Uma cena que não estava no roteiro, mas que ficou gravada para sempre na nossa memória e no nosso coração. Quer saber qual foi? Fica comigo até o final, porque essa história vai mudar a forma como você assiste a esse clássico. E se você, assim como eu, é apaixonado por cinema e por essas histórias de bastidores, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos voltar para 1997. O diretor, Luc Besson, estava criando um universo visualmente deslumbrante. Naves espaciais, alienígenas azuis, cantando ópera, um taxista nova-iorquino do futuro que se torna a última esperança da humanidade. No meio de tudo isso, tínhamos Corbin Dallas, interpretado por Bruce Willis, o herói relutante, ex-militar, com o coração meio quebrado, mas ainda batendo. E do outro lado, Lia Lu, a enigmática e poderosa Milla Jovovich, o tal quinto elemento em pessoa, a peça que faltava para salvar o universo. A química entre eles precisava ser palpável. A conexão tinha que transcender a tela. E foi aí que o gênio de Bruce Willis entrou em ação. A cena em questão é um momento de vulnerabilidade pura. Após uma batalha intensa, Lia Lu está se recuperando em uma câmara de regeneração. Ela está fraca, assustada. E mais importante, ela está aprendendo sobre a história da humanidade. Ela vê a guerra, a violência, a destruição que nós somos capazes de causar. E aquilo a quebra por dentro. Ela se enche de dor e desespero e chora. As lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto ela sussurra a pergunta que ecoa até hoje: para que salvar a vida? Quando tudo o que vocês fazem é destruí-la, é um soco no estômago. É o momento em que a heroína perde a fé. Segundo o roteiro original de Luc Besson, Corbin Dallas deveria responder com uma frase de efeito, algo heróico. Talvez um discurso motivacional para levantar o ânimo dela e da audiência. Algo como por isso que precisamos de você. Ou, nós podemos mudar. Seria a resposta esperada. A fala de um herói de ação clássico. Mas Bruce Willis sentiu que aquilo não era o suficiente. Ele olhou para a cena, para a entrega de Milla Jovovich, para a dor nos olhos de Lia Lu, e percebeu que aquele momento pedia algo mais péreo, algo real. Então, no meio da gravação, quebrando o protocolo, quebrando o roteiro, ele se aproximou da câmera, olhou nos olhos dela e, com toda a sinceridade do mundo, improvisou. Em vez de um discurso grandioso, ele simplesmente começou a listar as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Coisas simples, coisas que a gente esquece no dia a dia. Ele fala sobre o amor, sobre os pequenos prazeres. A cena ficou tão, mas tão poderosa, que Luc Besson, o diretor, ficou em lágrimas atrás das câmeras. Ele sabia que tinha acabado de capturar um relâmpago numa garrafa, um momento de pura magia cinematográfica. A fala improvisada de Willis foi: eu sei, mas existem outras coisas. Coisas boas. Ele não tentou consertar a dor dela com uma solução mágica. Ele a validou. Ele reconheceu a dor dela e ofereceu uma perspectiva diferente. Ele agiu não como um super-herói, mas como um ser humano conversando com outro. Ele deu a ela uma razão para lutar, não uma ordem. Essa quebra de protocolo transformou completamente a dinâmica dos personagens. A partir daquele momento, a relação deles não era mais apenas sobre salvar o mundo. Era sobre encontrar um no outro a razão para querer que o mundo fosse salvo. Essa improvisação de Bruce Willis é um exemplo perfeito de como um ator pode entender a essência de seu personagem em um nível muito mais profundo do que as palavras escritas no papel. Ele sabia que Corbin Dallas não era um filósofo. Ele era um cara comum, um taxista, e o que um cara comum diria para consolar alguém que perdeu toda a esperança. Ele não daria um sermão. Ele compartilharia um pedaço do seu próprio coração. Ele mostraria as pequenas alegrias que o mantêm de pé todos os dias. E foi essa honestidade, essa simplicidade, que fez a cena ser tão inesquecível. É curioso pensar que um dos diálogos mais importantes de um filme de ficção científica com um orçamento gigantesco não veio da mente do roteirista, mas do instinto de um ator no calor do momento. Mostra que, por mais tecnologia e efeitos especiais que tenhamos, o que realmente nos conecta a uma história é a emoção humana e a
Verdade. Luc Besson mais tarde admitiu que a versão de Willis era infinitamente melhor do que a que ele havia escrito. E ele teve a humildade e a genialidade de reconhecer isso e manter a cena no corte final. Essa história nos ensina muito sobre a arte de contar histórias. Nos ensina que às vezes as melhores ideias não são as planejadas, mas aquelas que nascem da colaboração, da sensibilidade e da coragem de arriscar. Bruce Willis não estava apenas atuando, ele estava vivendo o personagem, sentindo a cena e respondendo de forma genuína. E é por isso que décadas depois, ainda falamos sobre O Quinto Elemento, não apenas pelos visuais incríveis ou pela ação eletrizante, mas por momentos como esse, momentos de pura e inesperada humanidade. Pense nisso da próxima vez que você assistir ao filme. Quando chegar naquela cena, lembre-se que você está testemunhando um momento de pura improvisação, um ator quebrando as regras para criar algo muito mais poderoso. É um lembrete de que a verdadeira magia do cinema muitas vezes acontece quando ninguém está esperando. Então, o que essa história te fez sentir? Você já conhecia esse bastidor incrível de O Quinto Elemento? Me conta aqui nos comentários qual é a sua cena favorita do filme e por que eu adoro ler e responder cada um de vocês. E se você chegou até aqui, é porque você é um verdadeiro fã de cinema. Um de nós. Então, não esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho e, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho. Fazendo isso, você não perde nenhuma das próximas histórias de bastidores que estamos preparando. Cada inscrição é um incentivo gigante para continuarmos trazendo esse conteúdo que a gente tanto ama fazer. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.